Quando a gente aprendeu funções, a gente passava valores para a função e a gente via que os valores alterados dentro da função não tinham efeito na função que a chamou. Isso porque sempre que a gente passa o valor como parâmetro para uma função, na verdade o que a gente está passando é uma referência do objeto da variável para a função. E aí na função, quando esse objeto ele é imutável, se a gente fizer uma modificação no objeto, a gente muda a referência e não a variável para a qual fazia referência aquele objeto anteriormente. O que significa tudo isso, né? Significa que se eu tiver aqui uma variável a que começa com 10, e a gente define uma função f1 vai receber a variável a, e aqui a recebe 5. Quando a gente faz a modificação de a recebe 5 dentro da função, se a gente fizer o valor de a aqui é 10, aí se eu chamo a função passando a, o valor de a continua como sendo 10. Por quê? Porque quando eu chamei a função, o que a gente passou foi uma referência para o valor 10. Esse valor 10 estava sendo referenciado aqui por essa variável local a, só que a gente decidiu mudar o valor dele para 5. Então foi como a gente mostrou nos slides anteriores, simplesmente você estava com a variável referenciando o objeto 5, mas a variável a que estava aqui no escopo global, ela continua referenciando o objeto 10. Então, quando a gente passa uma lista como parâmetros para uma função, na verdade a gente está passando a referência para a lista e não uma cópia. A gente já viu isso acontecer e a gente falou que isso eram alias. Então a gente criava um apelido para a nossa lista quando a gente passava somente a referência. No slide anterior a gente fazia assim, né? A gente tinha uma lista A e quando a gente fazia B igual a A, apenas criava-se um apelido para A e B, eles se referenciavam ao mesmo objeto na memória. Quando a gente tem uma função, lembrando que toda função em Python é especificada pelo comando def, depois o nome da função e os parâmetros que essa função recebe, seguido de 2 pontos. Depois nós temos aqui o bloco da função. Esse bloco a gente especifica pela indentação. E o primeiro comando aqui está imprimindo o valor de B. Vamos ver o que está acontecendo nesse programa aqui. A gente tem a variável A referenciando a lista 81, 82 e 83, que são esses itens aqui, e a gente chama a função A. Sempre que há uma chamada de função, o fluxo de execução é alterado e vai para o começo da função, onde a gente tem as variáveis locais, incluindo os parâmetros. Então, o parâmetro dessa função aqui vai receber uma cópia da referência que foi passada para ela. Então, se A fazia referência a esse objeto da memória aqui, agora a nossa variável B vai fazer referência a esse mesmo objeto. Então é exatamente essa linha que a gente tem desenhado aqui. Por isso a gente pode falar que tanto A como B fazem referência ao mesmo objeto. E a implicação disso é que se você fizer uma alteração com o B, utilizando a variável B, se você fizer uma alteração, você vai ter essa alteração, ela vai surtir efeito na lista que estava sendo referenciada por A. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter é que B de 1 recebe 99, B de 1 é esse elemento aqui, ou seja, uma nova referência vai ser criada para ele, ele vai referenciar o objeto 99. Se o 82 não tiver ninguém referenciando ele, ele vai ser excluído da memória. Ao terminar a nossa função, a gente volta para o ponto que a chamou, e no ponto que a chamou, a gente vai para o próximo comando. Na hora de imprimir o A, ele vai vir aqui, o A está referenciando essa lista na memória que contém os elementos 81, agora 99 e depois 83. Tudo isso para dizer que mudanças feitas dentro da função, elas vão sim alterar o valor das listas que são passadas como parâmetros para essa função. Tá? Se a gente fizer um exemplo aqui, a gente vai ver que isso realmente acontece. Essa função aqui, ela recebe um valor B, esse valor poderia ter qualquer nome. Se a gente pedir para imprimir o valor de B, quando passar uma lista, ele vai imprimir a lista, e depois B de 1 vai receber 99, eu estou alterando o elemento que está na posição 1. Crio a minha lista A com os valores 81, 82,
83. Vou chamar a função passando a lista A como parâmetro, então a lista A vai ser passada e a referência da lista A vai ser copiada como a mesma referência para a variável B. Então, B e A estão referenciando a mesma lista. Se eu pedir para imprimir B, o que deve ser impresso é esse mesmo valor aqui, que é o que aconteceu aqui. Agora, B foi alterado na posição 1. Então, se eu pedir para imprimir o valor de A, o valor de A foi alterado para 99, que é o que a gente tem aqui. Se a gente, dentro da nossa função, fizer uma mudança de referência, como que isso seria feito? Se a gente pegar aqui, ó, a função da mesma forma como estava antes, a variável A fazia referência a esse bloco aqui, que tinha o conteúdo 81, 82 e 83. Fazemos a chamada da função, o fluxo vem para cá e B, inicialmente, B está referenciando essa mesma região da memória. Só que na linha 2, a gente faz com que B receba 81, 82 e 83. Por acaso, os valores são iguais, mas poderiam ser diferentes. Quando a gente faz uma atribuição aqui, a gente cria uma nova lista. Então, significa dizer que B agora vai mudar a referência para essa nova lista que está aqui embaixo. Então, a gente tem essa lista aqui embaixo, referenciada por B. A gente tem também uma modificação do item que está na posição 1 para 99. Então, essa referência vai sair daqui e vai ter um 99 sendo referenciado na posição 1 de B. Quando a gente pede para imprimir B, o que vai ser impresso? Vai ser impresso 81, 99 e 83. Quando essa função termina, a gente volta para a posição que chamou e termina esse comando e vem para o próximo comando, que é imprima A. Para imprimir A, a gente vai vir para cá e vai ter 81, 82 e 83. Percebam que, apesar de que quando a gente passa uma lista, as modificações na lista têm efeito na função que a chamou, ou no escopo global que chamou essa função, se dentro da nossa função a gente mudar a referência, que foi o que a gente fez aqui, ó, nessa linha 2, a gente fez B referenciar outra lista. Então não tem mais nada a ver com a lista A. Ou seja, os elementos agora modificados aqui não vão modificar os elementos da primeira lista. Vamos fazer isso aqui na nossa função. Vou redefinir a função. Continua recebendo B. Só que agora B faz referência para 81, 82 e 83. Por acaso, né, eles estão fazendo referência para os mesmos valores. E eu já vou mudar aqui o B de 1 para 99 e depois pedir para imprimir a minha lista B. Começando de novo A com 81, 82 e 83. Quando a gente chama a função, passando A como parâmetro, inicialmente o que está sendo passado é essa lista, mas já na primeira linha a gente já muda. B, ele passa a referenciar outro objeto lista na memória. Então o valor impresso lá na nossa função, que é o B, vai ser 81, depois 99, porque alterou esse item, e depois 83. E se a gente terminar pedindo para imprimir o valor de A, a gente vai ver que o segundo valor aqui, o item da posição 1, não foi alterado, tá? Porque a gente mudou a referência do B, e é isso que a gente tem aqui. A gente pode também empregar aquele modificador de escopo que a gente viu nas aulas anteriores, para mudar uma variável para ser global. Então, na nossa função, se a gente fizer global A, significa que a gente está se referindo à lista que está no escopo global. Se essa lista existir, no caso aqui existe, as modificações feitas dentro da nossa lista, dentro da função, elas vão também ter efeito, porque significa que a gente vai ter aqui na linha 6, criado, então, essa referência A com os itens 81, 82 e 83 sendo referenciados pela lista A. Depois a gente vai ter a execução da função. Quando a gente executa essa função, nada é passado como parâmetro, mas na linha 2 a gente tem a declaração de que A vai ser referenciar a uma variável global. Se existir essa variável global, tudo bem. Quando a gente pedir para imprimir a gente vai vir aqui e vai imprimir todos esses itens dessa lista. Então, no nosso exemplo aqui, quando a gente fala que A vai se referenciar a uma variável global, é como se a gente estivesse criando outra variável que vai ter a referência para a mesma variável A. Então, o que a gente mudar
dentro da função vai ser alterado. Nesse exemplo, lá de 1 de novo, quem que é o 1? Esse daqui. Então vai ser modificado a referência para um outro objeto na memória, no caso 99, um outro item imutável, né? Então, se a referência ela aponta para um objeto que é imutável, quando você altera esse objeto, na verdade você destrói ele e cria um outro na memória. Ou melhor, você só destrói se ninguém mais estiver referenciando ele, mas você deixa de referenciar e cria um outro objeto na memória. É isso que nós temos aqui nos slides, então as mudanças vão ter efeito na lista global. E por último, não menos importante, você pode criar uma função sim que retorna uma lista. Nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente vai chamar a função, então o fluxo de execução vai ser alterado para cá, e nessa função a gente cria uma lista B com os valores 81, 82 e 83. Então é como se a gente estivesse aqui no exemplo, primeiro criando essa lista B, referenciando esse objeto na memória, que tem os itens 81, 82 e 83. Se a gente pedir para imprimir, a gente vai ver esses itens. Se a gente pedir para imprimir o identificador de B, a gente vai ver que tem esse número aqui. Depois a gente altera o item que está na posição 1 para 99. A gente já fez isso nos outros exemplos, né? Então é só mudar esse identificador aqui da posição 1 para o objeto 99 e a função retorna B. Então agora, no retorno da função, a gente vai ter uma atribuição. Então A é uma outra variável que vai fazer referência também a uma lista. Que lista é essa? A lista que foi retornada, que foi a lista B. Ou seja, a gente retornou esse elemento aqui da função. Quando a gente fez retorne B, a gente retorna esse elemento, e esse elemento foi armazenado na variável A. Então, aqui na variável A, a gente tem agora que ela faz referência à mesma lista que era referenciada por B. Vejam, a função ela foi encerrada, e a gente falou que sempre que a função é encerrada, as variáveis locais elas vão ser apagadas. Só que nesse caso você retornou a referência dessa lista que foi criada localmente. Quando você retorna a referência dessa lista e ela é armazenada em outra lista, então agora existe alguém referenciando essa região da memória. O B não mais referencia, o B ele foi eliminado da memória. Só que tem alguém referenciando. E a gente falou que no Python, sempre que tiver uma variável fazendo referência a um objeto, esse objeto continua válido na memória. Então, com o retorno, a gente conseguiu agora obter um valor que tinha sido criado localmente dentro de uma função. E a gente sabe disso porque se a gente pedir para imprimir depois o valor que está em A, a gente vai ver os mesmos elementos, 81, 99 e 83. E no final, se a gente pedir para imprimir o identificador de A, que é para onde que a variável A está fazendo a referência, a gente vai ver que vai ser o mesmo valor desse aqui de cima, que é o que a gente tem aqui no nosso slide da sequência. Ok? Então é possível sim retornar uma lista criada localmente em uma função, e você deve sempre armazenar o retorno dessa função em uma variável que vai fazer referência a essa lista.